Ato 1. Foi durante o almoço de domingo, em casa dos pais, que a frase caiu sobre a mesa, como um copo que se estilhaça no chão de pedra. Ninguém a esperava. Catarina deixou cair o garfo e o som metálico contra a porcelana ficou por um instante mais alto do que qualquer palavra que alguém pudesse pronunciar a seguir. Ricardo olhou para o prato como se ali pudesse encontrar uma resposta que a vida lhe tinha negado durante anos. Inês, sentada do outro lado da mesa, sentiu que todo aquele tempo de silêncio finalmente encontrava o seu destino. Mas para entender o peso daquele instante, era preciso voltar atrás, muito antes daquele domingo, à altura em que tudo ainda parecia simples, e a família ainda se sentava à mesa sem segundas intenções. Inês tinha 24 anos quando conheceu Ricardo Almeida, interno de medicina interna no Hospital de São João, no Porto. Trabalhava como técnica numa farmácia próxima do hospital, um espaço pequeno de balcão de madeira escura e prateleiras cheias até ao teto, onde passava a maior parte dos dias entre receitas e conversas curtas com clientes habituais. Foi ali, entre caixas de medicamentos e turnos que se arrastavam até de madrugada, que os dois começaram a trocar mais do que simples cumprimentos. Ricardo tinha o hábito de comprar café instantâneo e barras de cereais entre urgências, sempre com o mesmo ar de cansaço contido, e foi numa dessas noites exausto e sem paciência para formalidades que perguntou a Inês se ela conhecia algum remédio capaz de lhe devolver 6 horas de sono decente. A pergunta tornou-se conversa. A conversa tornou-se hábito e o hábito tornou-se ao longo de 2 anos. Um noivado que a família de Inês recebeu com orgulho evidente. O pai de Inês, homem discreto e de poucas palavras, tratava Ricardo como um filho desde o primeiro jantar em que o recebera em casa. A mãe já o apresentava às vizinhas como o médico da família, muito antes de qualquer casamento ter sido marcado, e gostava de repetir, sempre que podia, que a filha tinha tido a sorte de encontrar um homem sério com futuro garantido. Catarina, 2 anos mais jovem, vivia em Lisboa, onde trabalhava numa agência de comunicação, mas fazia questão de vir ao Porto sempre que podia, elogiando a irmã com um sorriso que, na altura, ninguém soube ler corretamente. Havia nesses elogios uma espécie de comparação disfarçada, que só mais tarde ganharia sentido. O casamento ficou marcado para setembro, numa pequena igreja em Miragaia, com vista para o Rio Douro e para as fachadas antigas da Ribeira, do outro lado da água. Foram meses de preparativos apertados entre os turnos de Ricardo cada vez mais longos, e o trabalho de Inês, que continuava a assumir mais responsabilidades na farmácia, agora também a gerir encomendas e horários de outros colegas. Foi nessa altura que Catarina se ofereceu para ajudar, alegando que a irmã não tinha tempo para tratar de tudo sozinha e que ela, como já conhecia bem o meio da comunicação e dos eventos, podia poupar-lhe várias semanas de trabalho. A proposta pareceu generosa, quase um gesto de reconciliação, depois de anos de rivalidade discreta entre as duas. Catarina passou a acompanhar Ricardo a reuniões com fornecedores em Lisboa, sempre com a justificação de que estava apenas a facilitar a vida de ambos, poupando a Inês viagens longas entre turnos. As primeiras semanas não levantaram suspeitas. Depois começaram os pequenos sinais que Inês mais tarde reconheceria como avisos ignorados por comodidade. Chamadas que Ricardo atendia na varanda, mesmo em noites frias de novembro, com a porta bem fechada e a voz baixa. Jantares cancelados, com a desculpa de turnos extra no hospital, que mais tarde se revelariam inexistentes nos registros que ela própria acabaria por consultar. E Catarina, que devia estar a tratar de fornecedores em Lisboa, aparecia no Porto com uma frequência que já não fazia sentido para quem apenas ajudava à distância. A confirmação chegou numa noite comum, quando Inês, ao atender uma chamada da mãe de Ricardo,
Enquanto ele estava no duche, viu no ecrã do telemóvel uma mensagem que não deixava margem para dúvidas. A mensagem era de Catarina e pedia que Ricardo não dissesse nada a Inês, ainda prometendo explicações para quando estivessem juntos, como se aquilo fosse apenas uma questão de tempo e não de traição. Inês leu a frase 2 vezes, como se repetir a leitura pudesse mudar o seu significado. Não mudou. Ficou ali, sentada na beira da cama com o telemóvel entre as mãos, a ouvir a água do duche a correr do outro lado da parede como se nada no mundo tivesse mudado nos últimos 30 segundos. Confrontado, Ricardo não negou durante muito tempo. Disse que a relação com Catarina tinha começado sem intenção numa altura em que se sentia esgotado pelos turnos e pela pressão do casamento que se aproximava, e que Catarina fora, nas suas próprias palavras, a única pessoa que o ouvia, naqueles meses difíceis. Cada explicação parecia a Inês mais uma traição do que uma justificação. Como se a exaustão de um homem pudesse servir de desculpa para escolher a irmã da mulher com quem prometera casar. No dia seguinte, foi à casa dos pais contar o que tinha descoberto, esperando apoio imediato. Encontrou, em vez disso, hesitação. A mãe perguntou se não estaria apenas nervosa com a proximidade do casamento, se não teria interpretado mal uma simples mensagem entre 2 pessoas cansadas. O pai evitou olhar para ela durante toda a conversa, fixando o olhar na toalha da mesa, como se ali houvesse algo mais interessante do que a filha à sua frente. Catarina, chamada a explicar-se, chorou com tal intensidade que conseguiu transformar-se aos olhos da família na verdadeira vítima da situação, garantindo que nunca faria algo assim à própria irmã e sugerindo, entre lágrimas, que Inês estava simplesmente assustada com o compromisso que se aproximava. O casamento foi cancelado nas semanas seguintes, não por decisão de Inês, mas pelo silêncio progressivo de Ricardo, que deixou de responder às suas chamadas e pouco depois deixou também de atender a porta quando ela tentou falar com ele pessoalmente. Através de uma conhecida em comum, Inês soube que Ricardo e Catarina assumiam já publicamente uma relação com fotografias partilhadas sem qualquer pudor. Ninguém na família estranhou a rapidez com que tudo aconteceu. Pareceu antes um desfecho natural para uma história que já vinha a desenhar-se há meses. Foi Inês quem ficou marcada, aos olhos de todos, como a irmã instável que quase destruíra a felicidade de Catarina, e foi com essa marca sozinha, e sem que ninguém suspeitasse do que ainda estava para vir, que descobriu estar grávida 3 semanas depois de tudo ter terminado. Ato 2. Os anos que se seguiram passaram sem que ninguém, exceto Inês, soubesse da existência da filha. Catarina e Ricardo casaram pouco depois de assumirem a relação numa cerimônia que começou discreta e que mais tarde se tornou tudo menos discreta nas redes sociais. Mudaram-se para uma casa em Cascais, com vista parcial para o mar, e a vida que ali construíram parecia aos olhos de quem seguia as publicações de Catarina exatamente aquilo que tinha sido prometido a Inês anos antes. Fotografias de jantares em restaurantes com toalhas brancas e velas, viagens de fim de semana ao Algarve. Retratos de Ricardo, já como especialista, sempre de bata branca, sempre sorridente diante da câmera, como se nada daquilo tivesse custado a mais ninguém. Inês, por sua vez, construiu uma vida silenciosa, longe de tudo isso. Mudou-se para um apartamento pequeno perto de Lessa da Palmeira, com uma varanda estreita de onde se ouvia o mar nas noites mais calmas, e continuou a trabalhar na farmácia, agora como responsável técnica com um horário mais estável que lhe permitia organizar a vida com mais previsibilidade. Criou a filha praticamente sozinha com a ajuda ocasional de uma vizinha mais velha, Dona Alzira, que se tornou ao longo dos anos mais próxima do que a própria família de sangue, aparecendo sempre que era preciso sem nunca ser pedida. Nunca disse a Ricardo que a filha era dele.
Nunca usou essa informação como argumento, nem sequer nos momentos em que a solidão pesava mais do que o orgulho, nem quando as contas do mês apertavam e um único telefonema teria mudado tudo. Decidiu desde o início que não construiria a vida da filha à sombra de uma dívida que outra pessoa devia ter assumido por conta própria. Todos os anos, por volta do aniversário da filha, chegava ao apartamento um pequeno embrulho sem remetente, entregue por um serviço de mensageiro contratado numa cidade diferente cada vez. Ora Coimbra, ora Braga, ora a própria Lisboa. Dentro, encontrava-se sempre o mesmo tipo de urso de peluche cor de mel, e um cartão simples sem assinatura completa, apenas com a frase "do teu urso grande que te vê crescer de longe". Inês nunca soube, ao certo, quem enviava aqueles embrulhos. Durante os primeiros anos, chegou a suspeitar de uma tia afastada, ou de um antigo colega de faculdade com sentido de humor peculiar. Só muito mais tarde compreenderia que Ricardo, habituado a gerir sozinho as despesas de uma pequena poupança pessoal, que mantinha à parte da conta conjunta com Catarina, desde os tempos em que ainda era apenas médico interno, tinha usado exatamente esse dinheiro, ano após ano, sem que a mulher, alguma vez, tivesse motivo para reparar numa despesa tão pequena e tão bem disfarçada entre encomendas médicas e assinaturas profissionais. A relação de Inês com os pais também nunca recuperou a proximidade de outros tempos. As visitas reduziram-se a datas obrigatórias, sempre com uma cordialidade contida, sem que ninguém voltasse a tocar no assunto do casamento cancelado. A mãe evitava o tema por comodidade. Inês evitava-o por cansaço de repetir uma história que já ninguém queria realmente ouvir. Foi por insistência da mãe este ano que o Natal voltaria a reunir toda a família em Matosinhos, incluindo Catarina e Ricardo. Algo que não acontecia desde o início daquela história e que Inês só aceitou depois de muitas chamadas e de um argumento que acabou por pesar mais do que todos os outros. Inês hesitou durante semanas antes de aceitar o convite. Só cedeu quando percebeu que continuar a evitar a família significava também privar a filha de qualquer relação com os avós, algo que já se tinha prolongado tempo suficiente para começar a parecer definitivo. Chegou a Matosinhos no dia 25 de dezembro, disposta a manter a compostura durante algumas horas e a partir antes que qualquer desconforto se tornasse insuportável, repetindo mentalmente que aquilo era apenas um almoço, não uma reconciliação. O almoço decorreu com uma tensão contida, mas educada. Catarina evitava olhar diretamente para Inês, ocupando-se, sobretudo, em servir os pratos e em comentar a decoração da mesa. Ricardo mantinha-se em silêncio, atento, apenas ao copo de vinho do Porto que ia enchendo com mais frequência do que seria o habitual num homem que sempre se orgulhara da própria moderação. A conversa seguia por temas neutros o tempo. O trabalho, os planos para o ano seguinte, até que entre uma travessa de bacalhau e outra, alguém comentou os presentes de Natal que cada um tinha recebido naquele ano. Foi nesse momento, sem qualquer intenção de provocar o que se seguiu, que surgiu a menção ao embrulho que chegava todos os anos, no aniversário, sempre com o mesmo urso de peluche e o mesmo cartão sem assinatura completa. Inês sentiu o estômago apertar antes mesmo de perceber por quê, como se o corpo reconhecesse o perigo antes da mente. Foi Ricardo quem, sem conseguir disfarçar, deixou cair o garfo no prato ao ouvir a frase repetida quase palavra por palavra daquilo que ele próprio escrevia todos os anos num cartão que nunca assinava, por completo convencido de que ninguém jamais faria a ligação entre um urso de peluche e um homem que vivia a mais de 300 quilômetros de distância. Catarina, que até então acompanhava a conversa com um interesse meramente social, olhou para o marido e depois para o prato dele, tentando entender por que razão aquelas palavras o tinham deixado tão visivelmente pálido, com as mãos quase trêmulas sobre a toalha branca.
Ricardo perguntou com a voz ainda calma, mas já hesitante. Por que é que ficaste assim só com uma história de um urso de peluche? Ele não respondeu de imediato. Olhou primeiro para o prato, depois para Inês, e só então tentou formar uma frase que não lhe saiu inteira. E foi nesse silêncio breve, mas denso, que Catarina começou por primeira vez em todos aqueles anos a suspeitar de algo que ainda não conseguia nomear por completo, mas que já sentia a formar-se pesado no fundo do estômago. Ato 3. Ricardo pousou o guardanapo sobre a mesa, como quem procura tempo que já não tinha. Catarina repetiu a pergunta agora, sem qualquer resquício de leveza social, exigindo que o marido explicasse por que razão uma simples menção a um urso de peluche o tinha deixado incapaz de formar uma frase completa. Foi Inês quem, percebendo que o silêncio de Ricardo só prolongaria o desconforto de todos à mesa, decidiu falar antes que ele encontrasse alguma explicação capaz de disfarçar o que já não tinha forma de ser disfarçado. Catarina, esse urso e esse cartão chegam à minha casa todos os anos desde o nascimento da minha filha. Nunca soube quem os enviava até hoje. Se o Ricardo ficou assim, talvez seja porque conhece essa história melhor do que qualquer pessoa nesta mesa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que tinham existido entre os dois lados daquela família ao longo daqueles anos. Não era o silêncio de quem evita um tema incômodo por educação. Era o silêncio de quem finalmente une peças que estiveram sempre à vista, sem que ninguém quisesse olhar diretamente para elas. Catarina virou-se para o marido à procura de uma negação imediata, algo que desmentisse o que a lógica já começava a desenhar na sua cabeça, peça a peça, ano a ano. Ricardo não negou. Disse apenas com a voz baixa, quase inaudível, ao lado do barulho dos talheres, que os outros convivas, sem saber bem o que fazer, ainda tentavam mover, que tinha feito aquilo por não saber lidar de outra forma com uma responsabilidade que nunca teve coragem de assumir abertamente e que o silêncio lhe tinha parecido na altura menos doloroso para todos do que a verdade. Explicou ainda que geria o dinheiro dos embrulhos através de uma pequena poupança pessoal, que mantinha desde os tempos de interno, separada da conta que partilhava com Catarina precisamente para que ela nunca tivesse motivo para perguntar. A confissão, em vez de aliviar a tensão, confirmou a Catarina exatamente aquilo que ela mais temia: um casamento inteiro construído sobre uma omissão que o marido escolhera manter, mesmo depois de tudo o que já tinha custado à própria irmã dela. Há quanto tempo sabes disto, Ricardo? Perguntou Catarina, já sem procurar disfarçar o tremor na voz. Sabias antes de casarmos. Sabias e nunca me disseste nenhuma vez em todos estes anos. Ele confirmou com um simples aceno incapaz de sustentar o olhar da mulher por mais do que um segundo. A mãe de Inês, que ao longo daqueles anos tinha evitado qualquer palavra sobre o assunto, levantou-se lentamente da cadeira com uma expressão que misturava choque e uma espécie de vergonha tardia. Olhou para Inês, depois para Catarina e por fim para Ricardo, como se tentasse reconstruir num único instante tudo aquilo que a família tinha preferido não ver ao longo daquele tempo todo, por conveniência, por comodidade e por medo de admitir um erro tão grande. Inês, filha, por que nunca nos disseste nada? Perguntou com a voz embargada, apertando as mãos uma contra a outra. Porque deixaste que pensássemos que tinhas inventado aquela história toda. Porque na altura ninguém quis acreditar em mim sem provas, respondeu Inês, sem elevar a voz, sem qualquer intenção de transformar aquele momento num acerto de contas, mas também sem qualquer vontade de poupar a família ao desconforto que tinha adiado por tanto tempo. E decidi que não ia usar uma criança para provar o que já sabia ser verdade. Preferi construir a minha vida sozinha do que passar anos a pedir a esta família que escolhesse o lado certo. O pai de Inês, que ao longo daquele tempo mal tinha cruzado
o olhar com a filha mais velha, por conveniência aproximou-se e colocou a mão sobre o seu ombro num gesto simples que valia mais do que qualquer desculpa elaborada. Não disse muito apenas, reconheceu em voz baixa que deviam ter ouvido melhor, na altura certa, e que o silêncio da família tinha sido tão culpado quanto qualquer mentira contada à mesa durante todos aqueles anos. Catarina, incapaz de permanecer sentada por mais tempo, levantou-se e afastou-se para a varanda, seguida pouco depois por Ricardo, que tentava sem sucesso encontrar palavras capazes de suavizar o que já não tinha conserto. Da sala era possível se ouvir fragmentos da conversa entre os dois, cada vez mais alterada, cada vez mais distante daquela cordialidade que tinha caracterizado o casamento perfeito que Catarina tanto se esforçara por mostrar ao mundo através de fotografias cuidadosamente escolhidas. Nas semanas que se seguiram, a notícia da separação chegou a Inês através da própria mãe, que já não hesitava em manter contato regular com a filha mais velha, quase como se tentasse recuperar chamada após chamada o tempo que tinha deixado escapar. Catarina tinha saído de casa, em Cascais, incapaz de continuar a viver ao lado de um homem que escondera durante todo aquele tempo uma decisão que a afetava diretamente e que mudava tudo o que ela pensava saber sobre o próprio casamento. Ricardo, por sua vez, procurou Inês através de um advogado, pedindo uma conversa formal sobre a possibilidade de estabelecer finalmente algum tipo de relação reconhecida com a filha, que sempre observara de longe escondido de trás de um urso de peluche e de um cartão sem assinatura. Inês aceitou conversar, não por qualquer necessidade de reconciliação com o passado, mas porque entendia que certas decisões já não lhe pertenciam apenas a ela. Fê-lo nos seus próprios termos, com total transparência, sem espaço para novos silêncios ou acordos escondidos, algo que nunca tinha existido entre ela e Ricardo, desde o início daquela história, e que agora mais do que nunca se recusava a repetir. A relação com os pais pela primeira vez em muito tempo voltou a ter alguma naturalidade. As visitas a Matosinhos deixaram de ser apenas cumprimento de obrigações familiares e passaram a acontecer com mais frequência, sem o peso de assuntos nunca resolvidos a pairar sobre cada conversa. A mãe de Inês, sobretudo, parecia procurar em cada gesto de atenção compensar de alguma forma o tempo em que preferira acreditar na versão mais confortável da história, em vez de ouvir a filha que sempre lhe tinha dito a verdade. Inês continuou a viver junto ao mar, em Lessa da Palmeira, com a rotina simples que sempre soubera construir sozinha, entre turnos na farmácia e tardes calmas na varanda estreita, de onde se ouvia o vento a bater contra as ondas. Não sentiu necessidade de comemorar a separação de Catarina e Ricardo, nem de tirar qualquer satisfação pessoal daquilo que se tinha revelado à mesa de Natal diante de toda a família. Sabia com uma clareza que só o tempo lhe tinha dado, que não precisara de provocar nada, bastara deixar que a verdade guardada durante tanto tempo num simples cartão sem assinatura completa encontrasse por si só o momento certo para se revelar, sem pressa, sem drama, exatamente como a vida costuma fazer quando alguém tem paciência suficiente para esperar por ela.